Este vídeo revela véus escondidos que transcendem o que você supõe dominar sobre esse enigma, desvendando não o óbvio, mas o que rasteja nas fissuras da memória coletiva. Aqui, onde as ruas se curvam como veias antigas sob o peso de séculos, os fatos se desenrolam em silêncio opressivo. O ar carrega um cheiro de pedra molhada e incenso apagado, misturado ao fedor distante de esgoto que sobe das grades enferrujadas. As fachadas neoclássicas, com suas colunas erguidas como sentinelas esquecidas, erguem-se imponentes, mas rachadas pelo tempo, onde era seca, se agarra como dedos esqueléticos. À noite, quando o trânsito da metrópole se afasta como um rugido moribundo, o largo se transforma em um vazio ecoante, pontuado por postes de luz amarelada que tremulam como almas indecisas, projetando sombras alongadas que dançam sobre o pavimento irregular, marcado por sulcos profundos como cicatrizes de antigas procissões. Os bancos de ferro forjado, cobertos por uma fina camada de poeira noturna, rangem ao vento fraco que vem do Anhangabaú, carregando consigo o sussurro de folhas secas que soam como preces interrompidas. E abaixo de tudo isso, sob o solo compactado por séculos de pisadas apressadas, jazem os restos de quem outrora vestia hábitos brancos, seus ossos entrelaçados à terra como raízes de uma árvore amaldiçoada. Bem-vindos ao canal Rastros do Medo, o lugar onde as sombras da história se entrelaçam com o invisível, e cada palavra pode despertar o que dorme no escuro. Hoje, mergulhamos no Largo de São Francisco, no coração pulsante e decadente de São Paulo. O Largo de São Francisco não é mero palco de eventos passados. É um túmulo vivo, onde o chão parece pulsar com o ritmo lento de corações que pararam há eras. E cada passo ecoa como um aviso. O que foi sepultado aqui nunca se rende ao esquecimento. Não vamos revisitar as páginas amareladas da história que congelam o sangue nas veias. Não, o que nos arrasta para o abismo são os murmúrios, as narrativas tecidas nas trevas e os estremecimentos que se propagaram como névoa pelas vielas da cidade, infectando mentes e noites insones. Eu me chamo Elias, e há anos eu ando por essas pedras como quem fareja um rastro invisível. Não sou guia turístico, nem historiador de prateleira empoeirada. Sou um daqueles que cresceu ouvindo as histórias da avó, que jurava ter visto vultos encapuzados na névoa da manhã, quando o sol ainda hesita em romper o horizonte paulistano. Trabalho como arquivista na biblioteca da Faculdade de Direito, ali mesmo, no prédio que domina o largo como um guardião relutante. Meu dia a dia é folhear tomos encadernados em couro rachado, cujas páginas cheiram a mofo e a algo mais acre, como suor de medo contido. Mas é à noite, quando as luzes da USP se apagam e o sino da igreja vizinha badala às horas mortas, que o verdadeiro ofício começa. Eu conheço os detalhes que ninguém mais se atreve a mapear. As inscrições latinas gravadas nas pedras do piso, que dizem Memento Mori, em letras quase apagadas pelo atrito de solas gastas. Os vitrais da capela adjacente, cujos tons de vermelho sangue parecem sangrar sob a lua cheia, retratando santos com olhos que seguem quem passa. E principalmente o subsolo. O subsolo. Esse labirinto de túneis esquecidos, onde o ar fica tão denso que você sente o peso das almas presas. Tudo começou numa tarde de outono, daqueles dias em que São Paulo se veste de cinza e o céu baixa como uma tampa de caixão. Eu havia sido chamado para catalogar uma remessa de documentos do século XVIII, resgatados de um depósito no porão da faculdade. O reitor, um homem seco como pergaminho, com olhos que piscavam devagar demais, me entregou a chave com um aviso casual. Cuidado com as correntes de ar lá embaixo. Elias, elas falam. Ri na hora, claro. Quem não riria? Mas enquanto descia os degraus de pedra musgosa, a lanterna na mão tremendo, não só pelo frio úmido que subia das profundezas, comecei a notar os detalhes que o dia a dia mascara. O ar ali embaixo
é diferente. Não é só o cheiro de terra remexida e madeira apodrecida, é algo vivo, como se o subsolo respirasse. As paredes, de tijolos irregulares e cobertos por uma teia de raízes que se infiltram do jardim acima, formam um emaranhado de corredores que se ramificam sem lógica aparente. Alguns túneis são largos o suficiente para que 2 homens passem de ombros colados. Outros se estreitam em passagens que forçam você a rastejar, o peito roçando a umidade pegajosa que gruda na roupa como uma segunda pele indesejada. O chão é um mosaico irregular de lajotas quebradas, algumas gravadas com símbolos franciscanos, cruzes entrelaçadas a flores de lis, símbolos de pureza que agora parecem ironias cruéis sob a poeira acumulada. E há as portas, pesadas laudas de carvalho reforçadas com ferro negro, trancadas por ferrolhos que rangem como unhas em ataúde ao serem abertos. Atrás de uma delas, encontrei a primeira caixa, uma arca de madeira escura, selada com cera derretida que ainda guardava o formato de um selo eclesiástico. Sentei-me no chão frio, a lanterna projetando sombras que dançavam como fantasmas relutantes nas paredes. O documento era um diário, escrito numa caligrafia trêmula por um frade chamado Anselmo, datado de 1782. Não era um relato de sermões ou penitências. Era algo mais cru, mais humano. Anselmo descrevia noites em que o convento, pois sim, o Largo de São Francisco abrigava um convento franciscano antes de se tornar o berço da advocacia brasileira, ecoava com sons que não pertenciam aos vivos. Os irmãos, ele escrevia, juram que o vento carrega vozes das catacumbas, preces em latim, misturadas a gemidos que soam como o parto de demônios. Eu li em voz baixa, sentindo o papel crepitar sob meus dedos, e pela primeira vez notei o silêncio ao redor. Não era um silêncio vazio, era preenchido por um zumbido baixo, como o de abelhas distantes, ou talvez algo mais orgânico, como sangue correndo em veias enterradas. Guardei o diário e continuei catalogando, mas a mente já divagava. O convento, erguido no século XVII, sobre terras doadas pelos índios tupiniquins, servia não só como refúgio de oração, mas como necrópole para os monges que ali expiravam. Seus corpos, envoltos em sudários simples, eram sepultados no subsolo sem cerimônias grandiosas, uma tradição franciscana de humildade que, com o tempo, se perdeu nas lendas. Dizem que mais de 100 irmãos descansam ali, seus ossos misturados à terra argilosa, sem lápides ou marcas, apenas o eco de seus nomes sussurrados em novenas esquecidas. Eu sabia disso dos arquivos superficiais, mas o diário de Anselmo adicionava camadas. Ele mencionava um ritual proibido, uma pax profunda, onde os moribundos eram sepultados vivos em câmaras seladas para testar a fé no abraço da terra-mãe. Loucura de fanáticos, pensei, mas o zumbido no ar pareceu intensificar, como se concordasse. Subi as escadas ao entardecer, o sol poente tingindo o largo de um laranja doentio, como sangue diluído em água. O ar fresco da rua me revigorou, mas algo havia mudado em mim. Naquela noite, em meu apartamento apertado no Bexiga, sonhei com túneis. Não eram sonhos comuns. Eram vívidos, táteis. Eu rastejava por passagens estreitas, o ar rarefeito forçando golfadas de pânico, e ouvia, sim, ouvia, um arranhar ritmado, como unhas curtas raspando contra madeira oca. Acordei suando, o coração martelando como um sino rachado, e pela janela vi as luzes da cidade piscando como olhos maliciosos. Os dias seguintes foram de rotina forçada. De manhã, lectures na faculdade, onde alunos de ternos impecáveis discutem códigos penais sem imaginar o que jaz sob seus pés. À tarde, mais catalogação, mas agora com uma cautela nova. Notei coisas que antes passavam despercebidas. Um aluno, o jovem Pedro, que sempre sentava no fundo da biblioteca, pálido como cera, rabiscando símbolos franciscanos em seus cadernos. Ele era calouro, vindo do interior,
com olhos que pareciam carregar o peso de gerações. Ei, Elias! Ele me abordou uma vez, a voz baixa como um segredo mal guardado. Você já sentiu? O chão, ele vibra às vezes, como se algo quisesse subir. Ri de novo, mas o riso saiu forçado, ecoando no salão vazio. Pedro se tornou meu involuntário companheiro nessas explorações. Ele conhecia as lendas melhor que eu. Ouvia de um tio padre que jurava ter exorcizado o local nos anos 70. A mais persistente era a do frade sem face, um monge que, durante uma peste que dizimou o convento em 1824, cortou o próprio rosto em penitência por um pecado não confessado. Sepultado vivo na catacumba central, seu espírito vagaria, tocando rostos dos vivos para roubar traços de identidade, deixando-os vazios, sem reflexo nos espelhos. Bobagem, claro, mas Pedro contava com uma convicção que arrepiava a nuca. E os sussurros, Elias, eles começam baixinho, como preces, mas viram nomes. Seu nome. Eu o dispensei como delírio de novato, mas naquela semana, ao descer sozinho ao subsolo para verificar uma infiltração, os sussurros vieram. Estava organizando caixas em um corredor lateral, o feixe da lanterna cortando a escuridão como uma lâmina hesitante, quando ouvi um murmúrio gutural em latim arcaico ecoando das paredes. Anselmo, Pax Profunda. Parei, o coração subindo a garganta. Virei-me devagar, a luz tremendo em minha mão, revelando apenas tijolos úmidos e teias que pendiam como véus de noiva enlutada. Mas o som persistia, agora mais próximo, como vozes de crianças afogadas, sobrepondo-se em um coro dissonante. Meu nome veio então, claro como um sussurro no ouvido. Elias, venha, junte-se! Gritei, um som patético, engolido pelo vazio, e corri escada acima, tropeçando nos degraus, a chave tilintando como sinos fúnebres em meu bolso. Na superfície, o largo parecia o mesmo. O obelisco central, erguido em 1820, coberto por uma colcha desbotada, agora com padrões florais que pareciam olhos piscando à luz da lanterna. No criado mudo, uma boneca de porcelana, seu rosto rachado em um sorriso eterno, olhos de vidro opaco fitando o vazio. Eu me abaixei para tocar a colcha, sentindo a umidade fria impregnar meus dedos, e foi nesse instante que o segundo sussurro veio, mais próximo, mais articulado. Seus lábios se moviam sem som. Volta para casa. E quando me aproximei, as palavras eram fragmentadas, como bolhas estourando em um pântano, e pareciam vir não de uma direção específica, mas de todos os lados, impregnadas nas paredes. Meu estômago revirou, um frio subindo pela espinha como mercúrio. Girei a lanterna, o feixe varrendo sombras que pareciam se contorcer, alongando-se como dedos em busca de preensão. Nada, só poeira dançando no ar como espectros minúsculos. À meia-noite, eu ri baixinho, um riso nervoso que ecoou oco, tentando dissipar o peso no peito. É só a Pedro carregava uma bíblia velha, eu uma garrafa de água benta, lembrando das lendas que minha avó contava. Eu sei, a de que, após aquela noite fatídica de 1937, quando tiros ecoaram como trovões e o sangue manchou os tacos, as almas dos que partiram não encontraram paz. Diziam que a filha sobrevivente, a única que escapou com ferimentos, voltava em sonhos para sussurrar nomes aos vivos, nomes que não eram dela, mas de quem veio antes, de gerações presas em um ciclo de dor. Eu sacudi a cabeça, forçando os pés a se moverem para o próximo quarto. Este era maior, provavelmente o dos pais, uma cama king size, com dossel de veludo mofado, cortinas pesadas que prendiam até o chão como véus de noiva enlutada. No ar, um perfume residual
espiritual, doce e podre, como rosas murchas em um caixão. Sentei na beirada da cama, o colchão cedendo com um suspiro úmido, e folheei um diário antigo que jazia na mesa de cabeceira. Capa de couro rachado, páginas amareladas com caligrafia trêmula. As entradas falavam de noites insones, de sombras que se movem nos cantos do olho e vozes que chamam do sótão, suplicando por silêncio. Uma data se repetia, 12 de maio, ano após ano, como um aniversário macabro. O terceiro indício veio como um toque, literal. Enquanto eu lia, uma brisa fria roçou meu ombro esquerdo, como um hálito gelado, carregando o sussurro novamente. Por quê? Por que você foi embora? Desta vez era feminino, infantil, ecoando não no ar, mas dentro da minha cabeça, vibrando como uma corda de violino afinada no limite. Eu me levantei de supetão, derrubando o diário, páginas voando como folhas mortas em uma rajada. O quarto pareceu encolher, as paredes pressionando, o teto baixando como uma tampa de caixão. Corri para o corredor, o coração na garganta, mas o pavor não era só medo, era reconhecimento. Aquela voz, eu a conhecia. Era como a de minha avó, mais distorcida, mais jovem, mais acusadora. Rafael, por que você me deixou? Parei no meio do corredor, ofegante, suor frio escorrendo pelas costas, apesar do frio úmido. O que diabos estava acontecendo? Eu não era médium, não acreditava em possessões, mas ali no ventre do castelinho, as fronteiras entre o racional e o insano se dissolviam como açúcar na chuva. O sussurro se multiplicou. Agora um coro baixo, sobrepondo-se em camadas, risos abafados, choros engasgados, arranhões leves nas paredes como unhas testando a solidez da realidade. Fique com a gente. A família precisa de você. As palavras se entrelaçavam com sons perturbadores, um rangido distante de portas se abrindo sozinhas, o estalo de ossos se acomodando em juntas enferrujadas e um gotejar ritmado do sótão, como lágrimas caindo em um balde vazio. Eu me arrastei para a escada que levava ao andar superior, atraído por uma compulsão que não era inteiramente minha. Cada degrau era uma rendição. A madeira gemia sob o peso, liberando nuvens de poeira que dançavam como fumaça de incenso profano. O segundo andar era um labirinto de quartos interconectados, com tetos altos abobadados que amplificavam cada respiração em um eco cavernoso. O corredor principal terminava em uma porta dupla, trancada por uma corrente enferrujada. O sótão, o coração negro do casarão. Com as mãos trêmulas, forcei a fechadura, o metal cedendo com um estalo que soou como um pescoço se partindo. Ao abrir, uma lufada de ar viciado me acertou, carregada de um fedor de podridão floral, como um buquê de flores enterradas vivo. O sótão era vasto, um espaço esquecido sob o telhado inclinado, iluminado por clarabóias rachadas que filtravam a lua em fragmentos prateados. Caixas de madeira apodrecida empilhavam-se nas laterais, etiquetadas com nomes desbotados. Lembranças de Maria, cartas de Álvaro, e no centro, um círculo de giz no chão, irregular, como se traçado por mãos em pânico. Ali, no ar estagnado, os sussurros se tornaram um rugido sussurrado. Você nos abandonou, como ele abandonou. Volte para nós. Inscreva-se no canal. Figuras se materializaram nas portas da visão, não sólidas, mas etéreas, silhuetas de uma família congelada em pose, um homem de